Graça e paz, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Shalom, tudo bem? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, no capítulo 1, no verso 3 e 4. Nessa noite eu quero compartilhar com o irmão, nessa oportunidade, eu queria dizer que princípios são eternos. Os princípios da palavra de Deus, esses princípios são eternos. E derrotas, elas são temporárias. Então, princípios são eternos. E derrotas são temporárias. Independentemente de como nós estamos passando, nós temos que aplicar os princípios da palavra de Deus à nossa vida, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Amém, meus queridos? Então, para isso, eu queria ler com os irmãos apenas 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Então, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e verso 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Repetindo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Irmãos, angústias e tribulações não escolhe quem é rico, quem é pobre, se é branco, se é preto, se é homem ou mulher, se é famoso ou anônimo. Simplesmente, quando chega, arrasa psicologicamente, arrasa moralmente e até em muitos casos fisicamente a todos. Quando passamos por esses momentos que nós estamos passando, momentos difíceis que estamos vivendo, há menos de um mês tivemos a troca de um ministro da saúde. Ontem, o ministro que substituiu também já pediu para sair do governo. Então são momentos difíceis que nós estamos vivendo. Esse que nós estamos passando é coisa muito singular. E é nesses momentos que geralmente as pessoas elas voltam a sua atenção para Deus em busca de uma solução, porque elas se encontram angustiadas, elas se encontram perdidas e sem direção. Mas quando o problema ele persiste, a tendência é passarmos a questionar o Senhor com os porquês. Por que eu sofro? Por que minha casa está sofrendo? Por que o Brasil está passando por tudo isso que está passando? Por que nós estamos sofrendo tanto? Assim, eu me lembro que Israel agiu também na travessia pelo deserto para a terra prometida. Israel também começou a fazer procurar saber de Deus o que estava acontecendo com eles. Começou os porquês. Senhor, por que o Senhor nos trouxeste para morrer aqui nesse deserto? Nos tiraste lá do Egito, onde tinha abundância de comida, fartura de comida. Por que o Senhor nos trouxe para morrer aqui? Sabe, queridos, mas o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos dá outro caminho para lidar com as adversidades que a vida nos apresenta sem a nossa permissão. A igreja de Corinto tinha passado por uma crise sem igual. Divisão entre irmãos, falsos apóstolos que questionaram e tentaram minar a autoridade de Paulo, incesto, ingratidão por parte dos próprios coríntios para com Paulo. Mas apesar de toda esses problemas que Paulo havia passado, pela graça de Deus, ele pôde escrever uma carta repleta de encorajamento
para a igreja de Corinto. Então, quais os princípios que Paulo nos ensina para podermos passar por momentos como nós estamos passando? Esses 2 versículos nos ensinam 2 princípios, e são esses 2 princípios que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro princípio: Deus deve ser exaltado em qualquer circunstância. Esse é o primeiro princípio dessa carta, desse versículo que nós acabamos de ler. O verso 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, o primeiro princípio: Deus deve ser exaltado em qualquer circunstância. Você deve exaltar a Deus em qualquer momento da sua vida. A palavra bendito no grego, eulogio, significa Deus é autor de todas as bênçãos. Veja o que eu estou dizendo para você. Veja que não é algumas bênçãos, é de todas as bênçãos. No Novo Testamento, essa palavra eulogio ocorre mais 2 vezes. Em Efésios capítulo 1, verso 3, e em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. No caso de Efésios, Paulo, ele louva a Deus por aquilo que Deus tinha feito no passado. Já na palavra de 1 Pedro capítulo 1, 3, Pedro, ele vai louvar ao Senhor por aquilo que ainda fará no futuro. Então, no texto que estamos agora expondo para os irmãos, Paulo, ele louva, ele glorifica, ele exalta no tempo presente, mesmo diante das adversidades que ele vinha sofrendo direta ou indiretamente. Veja como é diferente em relação aos textos de Efésios 1, 3 e 1 Pedro 1, 3, quando Deus é louvado por aquilo que ele tinha feito no passado, e quando Pedro escreve para louvar ao Senhor por aquilo que ele ia fazer no futuro, Paulo está escrevendo nesse texto que acabamos de ler, no verso 3, Paulo está glorificando a Deus, exaltando ao Senhor no tempo presente. E mesmo diante das adversidades, Paulo está glorificando, exaltando Deus no tempo presente. Então Paulo, ele volta toda a sua atenção, meu irmão, para Deus. Isso não quer dizer que Paulo se esqueceu dos problemas que estava passando. Ele apenas estava exaltando a Deus independentemente das circunstâncias que ele estava passando. Isso é muito importante, meu irmão, porque estamos declarando para o Senhor, nosso Deus, que mesmo diante das adversidades, damos o crédito a Ele, pelo aquilo que nós somos nele, pelas bênçãos que recebemos dele. Isso é importante porque nós estamos dizendo para o nosso Deus, estamos declarando para Ele, entendendo que Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Então não deveríamos ou não devemos fazer isso, glorificar a Deus, bendizer a Deus em momentos apenas de paz, em momentos apenas de bonança, mas em todo e qualquer momento. É o que Paulo faz diante da pandemia de problemas que a igreja de Corinto estava passando. Portanto, queridos, Paulo, ele louva a Deus pelas bênçãos do presente momento, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante, na vida dele e na vida da igreja de Corinto. Quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para dizer que quando nós estamos passando por longos momentos de incerteza, muitas pessoas estão, vamos dizer assim, dormindo empregadas e acordando desempregadas. São momentos de muitas incertezas. Nós estamos vivendo uma crise política e financeira em meio a uma pandemia que está assolando centenas de vidas, e a gente está vendo como as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, e o povo cada dia mais se sente inseguro. Como eu havia dito, um ministro que nem bem completou um mês pede demissão. É como se o soldado largasse a guerra em meio à batalha. Nós não estamos julgando a atitude dele, se está certo ou errado, só ele e Deus para saber os motivos. Agora eu quero me dirigir a você que está me assistindo agora. Como é que você está reagindo a tudo isso que você está vivenciando? O que está gerando no seu coração isso?
Você está revoltado com Deus, você está revoltado com o governo, você está revoltado com as pessoas. Como é que você está reagindo a isso? Você está, vamos dizer assim, indiferente com tudo que está acontecendo? Como é que você está reagindo? Eu te convido a você pensar, refletir nesse princípio eterno que está sendo ensinado nessa noite. Entenda isso, meu querido. O momento que nós estamos vivendo é um momento ideal para você mostrar, para eu mostrar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é e representa para mim e para você. A Bíblia diz que o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então esse é o momento, eu convoco você, igreja amada, filho do Senhor. Esse é o momento do filho correr para os braços protetores do Pai. E é como se ele estivesse dizendo para o nosso Pai: olha, Senhor, eu me sinto seguro passar por essa pandemia e minha segurança é o Senhor. Foi assim que Paulo agiu, foi assim que Paulo reagiu. Paulo reagiu a tudo aquilo que estava trazendo desespero ao seu coração dessa forma. Paulo, ele reconhece que o nosso Deus e Pai, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. E isso indica que Ele é um Deus benigno, irmão, que merece toda a honra, que merece toda a glória, por se importar e amar pessoas, até mesmo infiéis como nós somos. A Bíblia diz que Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Então, como nós poderíamos, em algum momento da história, da minha e da sua vida, não exaltar esse Deus, devido às circunstâncias que nós estamos passando, meu querido? Reflita sobre isso. Então esse é um princípio eterno que devemos aplicar hoje, agora, na minha e na sua vida. Aprender a glorificar ao nosso Deus em momentos adversos. Nós estamos muito acostumados a glorificar e exaltar ao Senhor em momentos de bonança na nossa vida, mas esse é o momento certo de nós fazermos, momentos adversos. Veja o exemplo do próprio Jesus, quando crucificado pelos seus algozes, ele não desferiu nenhuma palavra maldita pela sua situação, não culpou o governo romano, não culpou o sistema religioso da época, não culpou a falta de maturidade dos discípulos, não culpou a nada e a ninguém, meu querido. Mas naquela cruz, em meio à dor e à iminente morte, ele disse duas frases bem significativas. Primeiro ele disse: olha, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Em outro momento, naquela cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, meu irmão, que em todos esses dois momentos, em sua crise, em meio à sua dor, à espera da morte, Jesus, ele glorifica o Pai, exalta o Pai, porque ele sabe que o nosso Deus, ele é misericordioso e compassivo. Por isso ele pede o perdão do Pai para aquelas pessoas que estavam matando. Aplique essa verdade à sua vida, queridos. Exalte, glorifique a Deus em todos os momentos. No Salmo 34:1, a Bíblia diz que bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O Salmo 103, verso 1 diz: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga todo meu ser ao Senhor. No Salmo 119:18, a Bíblia diz: tu és bom, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos, ensina-me as tuas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, não murmure, adore nesse tempo, não esbraveje, cante louvores, não se desanime, crie esperança em Deus. Jesus Cristo é o Pai de toda misericórdia e consolação, queridos. Esse é o primeiro princípio que eu queria dizer para você, que Deus deve ser exaltado em qualquer circunstância. Amém, queridos? O segundo princípio: Deus deve ser exaltado pelo aquilo que Ele faz através ou por meio de nós. O segundo princípio: Deus deve ser exaltado porque Ele faz por meio de nós. No verso 4, a Bíblia diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quem nos consola? Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo no verso 4, continuando a ideia dele do verso 3: Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, queridos, é uma carta de consolo que encoraja as pessoas a enfrentarem com ânimos as suas diversidades. Nesse momento que estamos vivendo, com essa política aí de isolamento social,
para tentar frear a disseminação desse vírus, desse maldito vírus, os momentos de diversão coletiva eles se tornaram relativamente escassos. Eu tenho visto que as TVs, as redes sociais estão disponibilizando uma série de entretenimentos, filmes, esportes, telenovelas, jogos virtuais, com um único objetivo: tornar mais agradável a sua vida, a minha vida. Mas pelo visto, essa situação não está sendo eficaz em sua ação. O número de pessoas que estão desenvolvendo problemas psicológicos está aumentando. O tempo em família aumentou em quantidade, porém diminuiu em qualidade. As pessoas não estão sabendo lidar, meu irmão, pasme com isso, com o excesso de tempo juntos. Essas informações eu obtive ontem, diretamente da da psicóloga Helena Veloso, lá da cidade de Ouro Preto, Rondônia. Mas ela me disse também que existe sim casais, aqueles que estão estreitando os laços de família, fortalecendo, melhorando os vínculos, mas infelizmente as questões negativas aumentaram assustadoramente no seio familiar. E ela me dizia que sentimentos como dor, como medo, depressão, nervosismo, isolamento, irritabilidade, no seio da família, tem aumentado consideravelmente. Então, devido a isso, as pessoas têm buscado algum meio para aliviar suas tensões. Então, o texto de 2 Coríntios, esse texto nos oferece duas coisas que vai contra essa realidade. O primeiro, o verbo consolar tem vários significados. Nós acabamos de ler aqui. Jesus Cristo que nos consola em todas as nossas tribulações. Esse verbo consolar tem vários significados: aliviar, amenizar, aliviar a tensão, a dor, confortar. Mas o sentido prático de consolar é dizer que é alguém que vai servir de sustento para aliviar a dor do próximo, ou seja, amenizar a aflição do próximo. Então nós podemos conceituar que consolar é fazer que a pessoa ferida se sinta capaz de suportar as suas dores e seguir vivendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para ti? Eu posso conceituar dizendo que consolar é fazer que a pessoa ferida ela se sinta capaz de suportar as suas dores e seguir vivendo. Então é você tentar ajudar o outro a superar o seu sofrimento, tentando ajudá-lo a construir, em meio a tudo a que ele está passando, a situação que ele está passando agora, nesse exato momento, um ambiente mais confortável. Então veja que no grego essa palavra consolo, ele tem outro significado, um significado muito interessante, significa paraklesis, e tem um significado de chamado para o lado de alguém. Então Paulo está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo é o Deus de toda consolação. Então no verso 4, isso está muito claro: Jesus Cristo que nos consola em todas as nossas tribulações. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Jesus Cristo está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Você está entendendo, meus queridos? Jesus Cristo está ao seu lado no momento, nesse exato momento, independentemente do que você está passando. A Bíblia diz que o Pai enviou o Espírito Santo, que é o Paracletos da igreja, ou seja, o encorajador da igreja, o consolador da igreja, o seu encorajador, o seu consolador. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8, que Lucas escreve dizendo: olha, Jesus Cristo disse: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Em Efésios capítulo 3, verso 17, Paulo diz: olha, Cristo habita em nossos corações. Veja que em Atos capítulo 1:8, Jesus diz: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós receberemos poder porque o Espírito Santo vai estar morando na nossa vida. Em Efésios capítulo 3:17, Paulo diz que Cristo habita
em nossos corações. Então veja, a palavra que Paulo usou para designar habitação no grego é katoikeo, ou seja, habitação permanente, que não muda, não sai, eterno. Por isso que Jesus diz: olha, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em qualquer lugar dessa terra. Então esse momento que nós estamos passando, querido, é um momento ideal para nós testemunharmos o consolo, as misericórdias e o amor de Deus para mim e para com você, meu querido. Eu queria chamar a sua atenção e dizer para você que o Espírito Santo não apenas está ao nosso lado, mas ele mora eternamente dentro dos nossos corações, e jamais tribulação alguma vai separar ele de você, vai separar ele de nós. Você pode estar aflito, você pode estar agoniado, você pode estar amargurado, angustiado, com ansiedade, com desgosto de tudo, com dor, tudo isso. Mas lembre-se, Deus sempre se fará presente com você, porque o Espírito Santo estará sempre em seu coração. Meu irmão, não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser em Deus. Deus é a fonte da consolação em Cristo. Só encontraremos toda a consolação necessária em Cristo. Aleluia. Eu lembro, meu irmão, que em um ano lá em Ouro Preto, há muitos anos atrás, eu nem casado era ainda, um rapaz chamado Edinho, vou contar a história dele bem rápido. Era um menino e o pai dele trabalhava vendendo banana, entregando banana nos supermercados. E ele, um garoto ainda, ajudava o pai. E nessa vinda do sítio para a cidade, carregado de banana, ele deu aquele vacilo. O pai permitiu que ele viesse em cima da carga de banana. Quando o caminhão fez a curva, a carga ela cedeu, o Edinho caiu primeiro e a carga, parte dela, caiu em cima dele. Edinho foi parar na UTI, passou mais de 15 dias, e lá foi momentos de agonia, de muita incerteza, de muita dor por parte da família, por parte de todos. E eu lembro que em 3 oportunidades, o médico responsável pela UTI, ele disse à família, eu acho que uma forma de começar a amenizar a dor da família, já começar a trazer eles para uma realidade, que o Edinho não ia sobreviver àquele acidente. Foram 15 dias que os pais ficaram lá naquela sala, na antessala da UTI. Algumas poucas vezes eu os vi cochilando, outras vezes tentando se alimentar, mas na maioria das vezes eu vi os dois orando a Deus. Por alguns momentos nós fazíamos vigília de oração, todos juntos, e eu participei muito ativamente naqueles dias na vida daquele povo. Eu tive que ir para Porto Velho em uma dessas madrugadas, logo no primeiro dia, o sangue acabou. Eu tive que levar o sangue que tinha, a bolsa de sangue que tinha lá, para Porto Velho, para fazer os testes necessários para trazer. Nós andamos 700, quase 800 quilômetros naquela noite. E para a glória de Deus, Edinho sobreviveu. Mas eu quero dizer algo para você entender na prática o que Paulo está dizendo, que Jesus Cristo nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Naquela época, aquela família estava passando por essa grande tribulação, que era a perda iminente dos filhos. A conta do hospital ficou muito grande, porque foram 15 dias de UTI, ou mais de 15 dias, num hospital particular. Eu lembro que os pais eram pessoas muito simples, eram recém-chegados na cidade, não tinham muito conhecimento, mas eles tinham um parente que tinha uma situação financeira muito boa. E por causa desse senhor, ele avalizou os cheques do pai do rapaz, do meu irmão Adelício, para pagar em prestações aquela conta. Foram gastos mais de 12 balões de oxigênios para cuidar do Edinho. Para diminuir essa conta, eu pessoalmente consegui os 12 balões de oxigênios e devolvi para o hospital. Devolvi para o hospital 12 balões de oxigênio. No valor de hoje, mais ou menos, eu tive fazendo uma avaliação, custaria 15 mil reais. Então foram 15 mil reais a menos na conta do hospital.
Os anos se passaram, eu me casei, passei por uma crise financeira, logo ali no início do casamento. Geralmente nós passamos por algumas crises assim. Eu passava por alguma dificuldade nesse sentido. E em certa vez, um Adelício, aquele que lá atrás eu havia consolado, eu havia estado do lado, com presença, com amor, encorajando a ele, orando com ele, orando por ele. O Adelício, o pai daquele garoto, me ajudou financeiramente. Vocês entenderam? Jesus Cristo nos consola em nossas tribulações. Para quê? Qual o objetivo? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Foi isso que aconteceu. Eu fui consolado, eu consolei ao pai do Edinho. O Espírito Santo conseguiu consolar o pai do Edinho. Eu fui canal dessa bênção na vida dele. E no futuro próximo, ele me consolou. Esse é um princípio da mutualidade cristã, queridos. Então veja bem, o segundo princípio é esse, aplique-se na sua vida. Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por meio de nós. Deus deve ser exaltado por meio daquilo que Ele faz através da sua vida. Se existe alguém, meu irmão, precisando de consolo nesse exato momento, Deus sempre vai ter um filho dele disposto a consolar. Então Deus permite que passamos por certas tribulações, querido, para podermos ser agentes consoladores de outros. Entenda isso. Se Deus está permitindo que você passe o que você está passando, é para que você seja agente consolador de outros. Se o Pai é nosso, se o pão também é nosso, é natural que as tribulações também sejam nossas. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho no meio dessa pandemia. Deus usará alguém para consolar o seu coração, para te sustentar nas suas angústias e sua tristeza. A igreja é o corpo de Cristo. A sua dor é a dor da igreja, a sua alegria é a alegria da igreja, o seu sofrimento é o sofrimento da igreja. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 16, verso 15: alegre-se com os que se alegram e chore com aqueles que choram. Então eu quero dizer para você que existe a força do Espírito Santo, que em você existe a força do Espírito Santo, que vai lhe capacitar para que você possa consolar aqueles que estão abatidos nesse exato momento, estão desanimados nesse exato momento. O Espírito Santo vai usar você, meu amado. O Espírito Santo vai usar você para consolar a tua família. O Espírito Santo vai usar você para consolar os teus amigos, ou se é por WhatsApp, se por uma ligação, mas o Espírito Santo vai usar é a você. Então, meus queridos, o segundo princípio: exalte a Deus pelo que Ele faz através da sua vida. Eu quero pedir para você que a partir de hoje você não precisa mais ficar preocupado demasiadamente com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, em especial aqui no estado de Goiás. Como mudar as circunstâncias? Não sei. Mas se você desejar a mudança, se você desejar mudar a sua vida e sua perspectiva, aplique a sua vida esses dois princípios que hoje falamos para você. Jesus, antes de mudar a humanidade, mudou a vida de 12 homens. Não tente mudar o mundo, comece por você a verdadeira mudança. Comece a exaltar a Deus nesse tempo difícil, meus queridos. Comece a exaltar a Deus pelo que Ele faz através da sua vida. Essa é a lei de causa e efeito. Tudo que você plantar, você colhe. Então veja, antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. Entenda que esse tempo pode ser o tempo de Deus para que as mudanças na sua vida aconteçam. Ao mesmo tempo que somos vasos, nós também somos ferramentas na mão do Senhor. E elas precisam estar afiadas, porque é alguém que Deus vai abençoar através da minha e da sua vida. O sofrimento é o fogo que nos depura, que nos limpa e nos fortalece. Entenda isso. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra dessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar.
que nós possamos entender, oh meu Deus, esses dois princípios que existem na nossa vida. O primeiro, que o Senhor deve ser exaltado em qualquer circunstância. E o segundo princípio, que Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por meio de nós. Meu Deus, que nós possamos aplicar esses dois princípios à nossa vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.